Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Porque esse falso conhecimento, essa pretensão de conhecimento, tem um estatuto de vício aqui. Ele é o contrário da virtude. Porque na medida em que eu não percebo realmente onde jaz, por exemplo, a piedade, a beleza, a justiça e outras ideias desse tipo, né? Necessariamente eu me dirijo de forma errada enquanto alma, e assim eu não alcanço a verdadeira virtude. Então, o platonismo ele começa com essas refutações e depois você tem nos diálogos intermediários de Platão apontando onde verdadeiramente jaz essas virtudes como sendo inteligível de alguma forma. Então, redireciona a alma dessa forma, né? E, por fim, nos diálogos tardios, você tem um método platônico de conhecer o inteligível, que é a dialética. A dialética que é essa investigação filosófica dessas ideias fundamentais do inteligível, não por um conhecimento direto, mas pela rememoração, né, como eu expliquei. Então, basicamente, no meu entendimento, esse é o percurso da alma no em Platão, mais especificamente, né? E é um pouco isso que eu desenvolvo no segundo capítulo. E o que é interessante é que, quando a gente fala, por exemplo, em Platão, da divisão entre sensível e inteligível, entre corpo e alma, né? E tem uma série de outras divisões que você pode encontrar no platonismo, como, por exemplo, entre a retórica e a ciência, né? Ah, entre a opinião e a ciência, desculpa, entre a retórica, a filosofia, a opinião e a ciência, né? E você tem aqui uma série de, entre, por exemplo, os sentidos e a razão, uma série de oposições que aparecem no pensamento platônico que faz com que as pessoas o chamem de dualista, né? O platonismo é dualista. Só que, em verdade, como nos diz a famosa alegoria da caverna, que descreve esses homens ali na caverna que só veem a sombra das coisas na parede, né? Enfim, e um deles se liberta, vê a realidade, né? Então, quer dizer que todo até agora essa alegoria também apresenta uma oposição fundamental entre a realidade, as coisas que estão fora da caverna, e as sombras no interior da caverna, né? No entanto, a visão das coisas como elas são fora da caverna também exerce uma outra função, que é quando esse sujeito retorna à caverna, ele está em condições agora de apreender aquelas sombras como elas realmente são, isto é, como sombras, né? Então, não é que as sombras em si sejam ilusórias ou aprisionantes. Então, a alma do não filósofo acha que o conhecimento que ela tem das coisas é passivo, que as coisas estão lá e eu simplesmente recebo. Ou que o desejo que eu tenho também é passivo. Tipo assim, tem um sorvete, tem uma coisa aqui ou acolá que é boa, isso aí que move minha vontade faz com que eu queira as coisas, né? Ou então que a minha identidade é determinada de forma extrínseca, que é determinada pelas condições em que eu me movo e na minha nacionalidade, né, e outras coisas assim. Então, a alma não é dessa natureza, ela assume a aparência de heteroquinese, e a filosofia é aquilo que restaura para a alma a sua moção própria. Faz com que a alma perceba que ela própria é ativa na construção do conhecimento, que ela própria é que determina a direção do seu desejo, porque ela própria tem um conhecimento do bem e ela projeta esse bem que ela conhece nas coisas e daí ela passa a desejar as coisas. Não é que as coisas em si sejam desejáveis em si e elas nos movem o nosso desejo. Não. Nós temos um conhecimento obscuro do bem em nós, nós projetamos essa noção vaga que a gente tem do bem nas coisas e daí nós desejamos elas. Então, o nosso desejar, ele é ativo, ele não é passivo, ele é um desejar de um ser autônomo, um ser autoquinético, né? E da mesma forma, a nossa identidade. A nossa identidade também ela é determinada pelo nosso próprio movimento. Então, a filosofia resgata essa autoquinese da alma e faz com que a alma perceba todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, toda a sua ação como sendo uma exteriorização de si mesma. Ela passa a ver-se a si mesma nos seus movimentos, nas suas ações, nas suas experiências, e dessa forma tudo que ela faz se torna um espelho pelo qual ela conhece a si mesma. Então, quando, por exemplo, a alma faz uma ação justa, né, vamos supor, eu vou lá, faço uma ação caridosa, uma ação de justiça, né? O que está acontecendo naquele momento é que eu tenho a justiça presente na minha alma, eu estou exteriorizando-a nessa ação, e daí, uma vez exteriorizado, eu posso ver a justiça que há em mim.
Então, todas as minhas ações se tornam parte do meu autoconhecimento, todas as minhas experiências se tornam parte do meu autoconhecimento na medida em que eu percebo que as minhas experiências das coisas, elas são moldadas pelas categorias que me constituem, né? Então, aqui são as ideias, os conceitos gerais pelos quais, por exemplo, igualdade, diferença, né, e assim por diante. Então, eu percebo que a alma está ativamente construindo o meu mundo da experiência, por assim dizer, né? E daí eu passo a fazer com que toda a minha experiência, a minha ação seja um autoconhecimento, e essa é a autokinese da alma recuperada. Então, a filosofia nos permite recuperar essa autokinese, e uma vez que a alma recupere isso, ela passa a ter acesso cada vez mais próximo ao intelecto e ao uno que a habitam, né? Que ele chama a flor do intelecto, a flor do uno, né? Que habitam a alma, que é o modo como ela acessa os princípios transcendentes. Então, por isso eu digo aqui, para Proclo, existe no caminho da alma uma fase pré-filosófica em que ela não recuperou sua autoquinese ainda, ela não percebeu a autonomia da razão. Então, a educação da alma nesse estado, ela é uma educação imitativa, habituativa, em que eu vou sendo habituado de forma a certas formas de ser virtuosas através da música, da ginástica, através de certas doutrinas filosóficas em que simplesmente a doutrina é exposta e não as suas razões e argumentos, enfim. E depois há o momento filosófico da formação da alma, quando ela começa a adquirir essa autoquinesis, né? Então, por exemplo, eu falei da doutrina filosófica, né? Uma doutrina filosófica é uma conclusão, né? Pode ser apresentada de forma sem estar acompanhada das suas razões e argumentações, no contexto da alma que não move-se a si mesma ainda, né? Da alma antes pré-filosófica. Na filosofia, o fato desse pensamento estar expresso, ele gera um movimento em que o meu pensamento move-se a si mesmo para compreendê-lo. Então, não é simplesmente alguém vir dizer, Platão diz que as ideias são diferentes do mundo sensível. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.